Para o primeiro passo a passo, a gente vai utilizar um molde de flamingo. É só você fazer uma minhoquinha com a ponta mais gordinha para a gente poder encaixar ali. E aí você vai tirando o excesso. Nesse caso, eu vou estar utilizando só a parte do corpinho para cima do flamingo. A parte das perninhas, a gente vai estar cortando para a gente poder fazer o aplique de laço. E aí depois que o seu flamingo já estiver mais seco, você vai fazer as asinhas e colar e deixar secando também. Para fazer a pintura, a gente vai utilizar uma tinta preta, tá bom? Acrílica, pode ser brilhante ou fosca. E aí a gente vai aproveitar e fazer já os olhinhos, eu estou fazendo ele fechado com um pincel bem fininho. E aí com a tinta branca a gente faz o detalhe ali no bico. Para utilizar o molde do rabo da sereia, a gente passa um pouquinho de óleo e depois é só ir colocando a massa de baixo para cima, né? Da parte de baixo ali da cauda até as nadadeiras. E aí depois você tira o excesso e aí na hora de retirar, eu tiro primeiro as pontinhas da cauda e depois eu vou para outra parte e retiro, porque assim ela sai mais fácil e sem danificar. E aí, para dar o efeito brilhante, eu vou utilizar esse corante da Saramanil que vocês encontram lá na Yupi Biscuit e um pincel bem fofinho. Aí é só você passar na cauda e aí a sua cauda vai ficar linda para você usar no laço. Para fazer o sorvete, a gente vai utilizar um molde multiuso mini da Esté Paixão e aí a gente vai utilizar uma massa ocre ou marrom clarinho para fazer o cone. Aí é só afinar mais um pouco e depois achatar. Na hora de fazer as marcações, faça primeiro um X para que as marcações saiam todas certinhas, porque se você fazer de outra forma, corre o risco delas ficarem erradas e de forma não simétrica ali com o cone, tá bom? Para a parte do sorvete, a gente vai utilizar ali a cabecinha. Aí você faz da cor que você quiser, eu estou fazendo aí um azul clarinho. É só retirar e depois a gente vem com um boleador na parte de baixo, ó. E aí com a ajuda do dedo, a gente vai alisando, ó, e puxando ali para abrir mais essa parte de baixo. Com a esteca faquinha a gente faz ali uns babadinhos, puxa novamente para suavizar. E aí é só colar com cola branca. Você pode esperar essa casquinha secar para depois colar a parte de cima do sorvete, que fica bem mais fácil. E para dar aquele efeito lindo, eu vou usar aí o pozinho azul brilhante, tá bom, da Saramanil, que fica bem bonito. Para fazer as mochilinhas divertidas, a gente vai utilizar o molde de cabecinha da LOL lisa. E aí a gente vai precisar de duas cores de massa, tá bom? Para fazer os acabamentos eu vou estar utilizando a massa verde da Polycol. E aí com os cortadores ovais a gente vai utilizar esses três aí. O menorzinho a gente corta duas vezes e esses outros dois maiores a gente só corta uma vez. E aí é só passar um pouquinho de cola ali em cima para a gente posicionar. Se você quiser, você pode deixar essa parte rosa secando, porque aí o acabamento fica mais bonito. Essa massa verde que eu estou utilizando é da linha Candy Colors da Polycol, tá bom? Que é um lançamento e ela fica muito bonita para a gente usar nesses tons assim. Para fazer a alça da mochila, a gente vai utilizar o cortador retângulo da Blue Star. E aí a gente vai fazer várias faixas ali para a gente estar utilizando. Eu faço 3, que são 2 da laterais e uma menorzinha para a parte de cima. E aí para fazer um detalhe eu vou utilizar esse lacinho pequenininho que tem no molde de cabelinhos da LOL Mini, que ele fica bem fofinho aí para detalhes pequenos. E aí se você quiser deixar a sua mochilinha já assim, já fica linda, mas aí eu tô fazendo os olhinhos kawaii, que fica bem fofinho, né, e tá super na moda. E aí com o cabo do pincel eu marquei os olhinhos e com as cerdas bem fininhas a gente faz os cílios e a boquinha. Esse pincel vocês encontram também lá no site da Simone, ele é o 0422 da Condor. E aí para finalizar a gente faz as bochechinhas na cor rosa bem clarinha, também com o cabo do pincel. E por último a gente coloca o brilho dos olhos, ali pode ser com um cabo
do pincel ou pode ser com um palitinho bem fininho para ficar bem delicado. Para fazer o rostinho da LOL, a gente vai estar utilizando um molde de rostinho, tá bom? Que tem lá no site da Simone Moldes. E aí para tirar é bem simples, tá bom? Eu tiro sempre pela parte de baixo. Mas se você preferir, você pode comprar esse outro molde que vem o corpinho também. Assim você pode fazer somente o aplique ou ela com o corpinho inteiro. Com a esteca agulha a gente ajeita um pouquinho a boca. E aí para os olhinhos adesivos eu vou estar utilizando o IUP 061 tamanho P, tá bom? Esse aí é lá da IUP Biscuit. E aí é só você colocar com uma pinça ou com um palitinho, tá bom? Eu coloco o olhinho ali na marcação e aí eu pressiono um pouquinho com um palito ou com a esteca agulha, tá bom? Mas não precisa pressionar muito que ele já tem a marcação. E aí para fazer a pintura a gente usa um pincel bem fininho e tinta preta. Para fazer o batom a gente utiliza ali uma tinta vermelha, tá bom? Mas você pode fazer com a tinta rosa também. E aí o blush eu estou utilizando o Coral da Saramanil para passar ali na nossa LOL. Para fazer a base do cabelo, a gente vai utilizar 4 gramas de massa, é só fazer uma bolinha, achatar. E aí você passa a cola na parte de trás e ali na parte de cima onde o cabelinho vai. Faz uma marcação no meio com a esteca gravata ou a faquinha. E aí para fazer as mechas do cabelo dela é só fazer um rolinho da cor lilás. E aí a gente vai colocar um de cada lado ali mais próximo da orelha, tá bom? Ali onde a gente corta é onde a gente vai encaixar o cabelinho dela ali que fica amarradinho. E aí depois eu faço um verde água e um rosa. E aí eu refaço as marcações novamente ali para definir o cabelo dela. Para fazer a franja dela, a gente vai utilizar o molde de cabelinhos de LOL Mini, tá bom? É só você separar ali as cores e aí no meio você sempre vai colocar a parte lilás, tá bom? Para fazer o cabelinho dela. E aí depois que você tirou é só passar um pouquinho de cola e posicionar ali sobre o cabelinho. E aí com a esteca faquinha a gente remarca um pouquinho ali para poder grudar mais esse cabelinho. E aí depois é só fazer o chifrezinho do unicórnio. Se você quiser você pode fazer vários desses chifrezinhos e deixar secando já com o pozinho dourado da Saramanil, tá bom? Porque aí ele vai ficar dourado e você não tem um trabalho de pintar depois. Para fazer as Marias Chiquinhas dela, primeiro a gente faz um rolinho, tá bom? Da cor rosa ou da cor verde água, porque cada uma é de uma cor. E aí depois a gente faz a coxinha branca, coloca ali sobre o rolinho que já está dentro do molde. E aí o restante do rolinho rosa a gente coloca por cima e faz as marcações. E aí a nossa Maria Chiquinha já vai sair pronta do molde, ó, super fácil de fazer. E aí é só posicionar ali para fazer o acabamento onde a gente cortou a massa ali na cabeça. Para colar o chifrezinho a gente usa cola branca. As orelhinhas também tem no molde, é só tirar ali e passar a colinha branca para poder colar na cabecinha dela. E aí a gente vai tirar 3 rosinhas, uma verde, uma lilás e uma rosa, tá bom? E aí agora a gente vai montar, coloca as orelhinhas e aí na frente a gente passa um pouquinho de cola e posiciona as rosinhas nessa ordem que a gente está colocando aí. E assim ficou o nosso aplique da LOL, super fofo e super rápido de fazer. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o joinha, compartilhar o vídeo para ajudar a gente. E aproveita que você ainda está aqui e assiste esses outros vídeos que está aparecendo aí na tela. Beijo!